Bom dia, queridos e queridas dos sétimos anos. Já somamos, diminuímos, multiplicamos, dividimos, agora chegamos no momento de uma nova operação matemática. Vamos trabalhar um pouquinho com potenciação e vai exigir um pouquinho mais de raciocínio, um raciocínio mais aguçado para você relembrar e introduzir os números inteiros dentro da potenciação. Ok? Então vamos prestar bastante atenção, que o assunto pode se tornar muito fácil se você se dedicar. Falou? Vamos tirar um tempinho da nossa aula para a gente recordar o que é uma potência. Lembre-se que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. É o mesmo número que se repete várias vezes se multiplicando. Temos um probleminha aqui para você recordar. Quando que se usa a potência? Quantas gotas? Diz aqui, ó, Dona Virgínia toma 7 gotas de um remédio 7 vezes ao dia. Quantas gotas ela toma em 7 semanas? Então, você veja aqui, olha só, o 7 está aqui, 7 gotas, é a dose, durante 7 vezes ao dia. Quantas gotas ela toma em 7 semanas? Lembre-se que cada semana tem 7 dias. Então, tem 7 gotas, 7 vezes ao dia, mas temos as 7 semanas, que em cada semana tem 7 dias. Por isso que vai ficar assim, ó. Em um dia, ela toma 7 vezes 7 gotas. Em uma semana, ela toma 7 gotas vezes 7 vezes ao dia, vezes 7 dias, que tem a semana. Então, vai ficar aqui, ó, 7 gotas, 7 vezes ao dia, durante 7 dias, que é uma semana, durante 7 semanas. Então, vamos ver como que fica. Primeiro, temos 7 vezes 7, resolvendo como se fosse uma expressão numérica. 7 vezes 7. 49. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.401. Portanto, em 7 semanas, Dona Virgínia vai tomar 2.401 gotas de remédio. Ok? Agora vamos ver então potência com expoente natural. Veja bem. Aqui estou reforçando que a potência é uma multiplicação de todos os fatores são iguais. Assim como o resultado da adição se chama soma ou total, o resultado de uma subtração se chama resto ou diferença, o resultado de uma multiplicação se chama produto, o resultado de uma divisão se chama quociente, o resultado de uma potenciação se chama potência. Está aqui, ó. Potência é o resultado da potenciação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Nós vimos ali com a Dona Virgínia que eram 7 gotas durante 7 vezes ao dia, durante 7 dias da semana, durante 7 semanas, que deu 2.401. Veja bem, este 7 aqui, ó, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, são os fatores iguais, que nós comentamos aqui que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Ou nós podemos escrever de uma forma abreviada, porque às vezes o número em outras matérias, por exemplo, em química, física, astronomia, tem centenas de números repetidos. E aí nós podemos escrever de uma forma simplificada, uma forma resumida, que é esta daqui, ó. Por exemplo, o fator que se repetiu aqui é o 7, que é a base, lembra disso? Quantas vezes este fator se repetiu aqui na multiplicação? Ele se repetiu 4 vezes, então está aqui o expoente. Então, a forma abreviada é 7 elevado à quarta potência. 7 é a base, é o número que vai se repetir quantas vezes estiver sendo indicado no expoente. O expoente é 4, então a base 7 vai se repetir 4 vezes na forma de produto, na forma de multiplicação. E é assim para todos os números, ok? Você sempre vai proceder desta forma quando o expoente for um número natural, tá bom?
No ano passado, no sexto ano, você aprendeu a leitura das potenciações. Nesta semana eu passei para o sexto ano as formas de se ler uma potenciação. Então, vocês também aprenderam no ano passado. Veja bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho 7 vezes 7, olha só, 7 vezes 7 está aqui, que é 7 repetido duas vezes. Então, aqui está o expoente, e o expoente indica quantas vezes a base 7 se repetiu aqui. Como é que eu faço a leitura? Você aprendeu no sexto ano que todo expoente 2 também pode ser dito, ele também é lido ao quadrado. Então, 7 elevado à segunda potência também pode ser 7 ao quadrado, ou 7 elevado ao quadrado. Aqui, ó, quando o expoente é 3, veja bem, o 7 se repete 3 vezes na forma de fator e o expoente é 3. Como é que eu leio? 7 ao cubo. Primeiro a gente aprende que é 7 elevado à terceira potência, lá no sexto ano. Depois a gente vê que também pode ser dito 7 ao cubo, ou 7 elevado ao cubo. 7 elevado ao expoente 4. 7 elevado a 4 ou 7 à quarta potência. Ou você ainda pode falar 7 elevado à quarta potência, tá? Mas 7 a 4, 7 na 4, 7 à quarta potência também está correto. Na potenciação temos a base é o fator que se repete. Veja aqui, ó, o que é a base? É o fator que se repete. Nos exemplos ali em cima, quem é a base? É o 7. Expoente é o número de vezes que repetimos a base. Então, se eu quero que a base se repita 9 vezes, o expoente vai ser 9. Temos alguns exemplos aqui embaixo. Veja esse exemplo aqui, ó. Expoente 2, base 7. A base se repete duas vezes. Expoente 3, base 7. O 7 se repete 3 vezes. Expoente 4, base 7. A base se repete 4 vezes em forma de multiplicação. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Fechou? Eu falei para vocês até aqui foram exemplos de números naturais na base e número natural no expoente. Mas a potenciação também compreende os números inteiros, sendo que a base pode ser qualquer número inteiro positivo, negativo ou o zero também. Então veja aqui, ó, pode ser um número positivo, a base, pode ser um número negativo ou pode ser zero. Veja os exemplos aqui. Então, eu tenho a base, é esse aqui, ó, mais 2. O expoente é 5. Significa que o mais 2 se repete 5 vezes na forma de multiplicação. E aí você resolve a multiplicação. Você lembra do assunto lá que nós passamos multiplicação de 2 ou mais fatores? 3 ou mais fatores, você multiplica o primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro, o resultado pelo quarto, o resultado pelo quinto, e assim sucessivamente. E aí a resposta deu mais 32. Aqui você tem que ter o cuidado também de ir fazendo a regrinha dos sinais. Porém, você já pode pensar assim, numa linha toda de multiplicação como esta, se só tiver sinal positivo, sinal de mais, nunca vai dar diferente. A resposta vai ser mais, vai ser positivo também. Próximo exemplo, a base é 0. A base é 0 e o expoente é 4. Então, o 0 vai se repetir 4 vezes. 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. E o 0, como é neutro, não vai ter o sinal nem de mais nem de menos. Outro exemplo aqui, vamos lá. O menos 5 elevado ao quadrado. Veja bem, menos 5 é a base, um número negativo. 2 é o expoente. Significa que a base menos 5 vai se repetir duas vezes na forma de multiplicação. Aí na multiplicação você vai pensar, multiplicação de dois números de mesmo sinal, sinais iguais vai dar positivo.
e 5 vezes 5, 25. Então, está aí a resposta de menos 5 elevado ao quadrado. Então, nós vimos aqui a potenciação com um número positivo, um número negativo e também com zero, tá? Então, agora, nós vamos ver alguns exemplos aonde nós vamos poder tirar algumas regrinhas para a potenciação de números inteiros. Vale observar, porque aí você não precisa demorar tanto nos seus cálculos se você tiver a regrinha em mente. É igual jogo, né? Todo jogo tem suas regras e a gente, na hora que está jogando, tem que lembrar de todas para não cometer os erros. Assim também são as regras da matemática. Então vamos lá. Olha só. Observe o que irá acontecer. Ó, base menos 2, expoente 1. É o menos 2 repetido uma vez, menos 2. Base menos 2 com expoente 2, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado. O que é que isto significa? Significa o menos 2 repetido duas vezes se multiplicando. Então, você vai levar em conta a regrinha da multiplicação. Na multiplicação, sinais iguais, positivo. Logo, vai dar mais. E multiplica os valores absolutos normalmente, mais 4. Próximo exemplo. Menos 2 elevado à terceira potência, ou seja, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, o que significa? Significa o menos 2 repetido 3 vezes se multiplicando. Então, menos com menos, sinais iguais dá positivo. Guarda esse positivo. Esse positivo com esse negativo vai dar negativo. E aí você resolve. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Observou? Vai observando. Eu quero que você vá observando, por isso que aqui em cima diz, observe o que irá acontecer. Olha só, eu quero que você observe. Todas as bases aqui são negativas. Observe o expoente. Observe o sinal do resultado. Observe o expoente. Observe o sinal do resultado. Observe o expoente. Observe o sinal do resultado. Ok? Vamos adiante. Menos 2 elevado à quarta potência, o que isto significa? Que a base negativa menos 2 se repete 4 vezes se multiplicando. E aí você vai fazer a regrinha dos sinais. Você pode, por exemplo, fazer assim. Esses dois aqui, sinais iguais dá positivo. Guarda o positivo aqui. Esses dois aqui, sinais iguais dá positivo. Guarda o positivo aqui. Esse positivo que deu aqui com esse positivo que deu aqui, também são sinais iguais. Portanto, vai dar positivo. E aí você multiplica os valores absolutos entre si. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, que vai dar 16. Mais 16. Novamente, chamo a atenção. Olha, qual é o sinal da base? Menos. Quem é o expoente? 4. Quem foi o sinal do resultado? Da potência? Positivo. Fique comparando esses resultados aqui. Vamos para o próximo exemplo. Menos 2 elevado à quinta potência. Então, lembre-se que os únicos expoentes que têm uma nomenclatura diferenciada é o expoente 2, que pode ser falado quadrado, e o expoente 3, que pode ser falado ao cubo. Temos aqui, então, menos 2 elevado à quinta potência. O que isso significa? Significa que é o menos 2 repetido 5 vezes se multiplicando. Potenciação é sempre produto, é sempre multiplicação. Então, veja bem, você vai multiplicar, por exemplo, os valores absolutos entre si, o primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro, o resultado pelo quarto, o resultado pelo quinto. Vai dar uma resposta. Agora, você vai ver a regra dos sinais. Sinais iguais dá positivo. Esse positivo com esse negativo, sinais contrários, negativo. Esse negativo que resultou aqui com esse negativo, dá positivo. Esse positivo que resultou aqui com esse negativo daqui vai dar negativo.
Novamente, preste atenção. O expoente e o resultado. E o sinal do resultado. Confira. Vamos para o próximo exemplo. Menos 2 elevado à sexta potência. O que isto significa? Significa que o menos 2 vai se repetir 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na forma de multiplicação. Agora você multiplica um pelo outro. Aqui já estava pronto. Basta multiplicar mais uma vez. Que vai dar 64. Por que é que deu mais? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos se repetiu 6 vezes. Você pode criar uma regrinha na sua cabeça também. Toda vez que numa multiplicação, somente na multiplicação, se a quantidade de negativos for um número par de vezes, o resultado dá positivo. Veja bem, o expoente aqui é par ou ímpar? É par. E a base era negativa, mas o resultado deu positivo. Tudo bem? Então temos aqui, ó, veja aqui, quando a base for negativa. É somente quando a base for negativa. Quando o expoente é par, a potência fica positiva. Vamos conferir? Ó, todos eles a base é negativa. Isso só serve para a base negativa. Expoente ímpar, aqui, negativo. Aqui, negativo. Aqui, negativo. Fechou? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Agora, olha aqui. Quando o expoente é ímpar, a potência fica negativa. Veja bem. Se você tem duas regras que você pode adotar aqui. Se o expoente for ímpar, repete o sinal da base. Se a base é negativa, fica negativa. Veja bem, ó. Expoente ímpar, negativo. Expoente ímpar, negativo. Expoente ímpar, negativo. Mas por que que deu negativo? Porque a base já era negativa. Então tome cuidado. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, repete o sinal da base. Continua sendo negativo. Tente assimilar essas duas regrinhas aqui, ó. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Quando? Quando a base é negativa. Somente quando a base é negativa. Ok? Tudo bem. Nós falamos as regrinhas de quando a base for negativa. E se a base for positiva, hein? Também temos a regrinha. Não muda muito. Pense comigo e assimile. Nunca uma base positiva vai ter resultado negativo na potenciação. Veja bem este exemplo aqui, ó. Você tem a base mais 3, base positiva, expoente 2. Então, a base repete 2 vezes. Mais 3 vezes mais 3 vai dar mais 9. Próximo exemplo, mais 3 elevado ao cubo. Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3, que vai dar mais 27. Veja bem, se a base for positiva, não há problema algum, porque o resultado nunca vai ser negativo. Confira aqui. Base positiva, expoente par, continua positivo. Base positiva, expoente ímpar, continua positivo. Próximo exemplo. Base positiva, expoente par, mais 3 repete 4 vezes. Olha só, sinais iguais positivo, sinais iguais positivo, sinais iguais positivo. Vai dar mais 81. Não tem como uma potenciação de base positiva dar um resultado negativo, independente do expoente, tá? Aqui está a regrinha, ó. Base positiva terá potência sempre positiva. Então, você pode pensar assim. Expoente par sempre vai dar resultado positivo, seja a base positiva ou negativa. Expoente ímpar repete o sinal da base. Se a base era positiva, fica positiva.
o resultado fica positivo. Se a base é negativa, o resultado fica negativo. Fechou? Então, é isso. Base positiva ou base negativa, para saber o sinal do resultado, depende do expoente. Expoente par, o resultado vai dar positivo. Expoente ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Sempre assim. Então, nós já vimos a regrinha de quando o expoente é par, de quando o expoente é ímpar. E agora, vamos ver o que acontece quando o nosso expoente for um zero. Todo número elevado a zero, a resposta vai dar 1. Veja bem aqui, ó. Toda base, independente da base, seja ela positiva, negativa, fração, qualquer número elevado a zero, a resposta vai dar 1. Lembra que lá no sexto ano, eu brincava com vocês que qualquer coisa elevada a zero dá 1? Eu dizia assim, um poste elevado a zero. Um poste elevado a zero, a resposta é 1. Porque todo número, qualquer número elevado a zero dá 1. Ok? É uma regra. E lá no sexto ano nós já adotamos isso como regra. O que muda para este ano é que agora tem número negativo, mas a resposta continua sendo a mesma. Veja bem aqui, ó. 10 elevado a zero. 10 elevado a zero, a resposta é 1. Agora, menos 10, base negativa, menos 10 elevado a zero. Ah, menos 10 elevado a zero, a resposta vai ser menos 1? Não, a resposta vai ser 1 também, independente da base, seja ela positiva ou negativa. Se o expoente for zero, a resposta vai ser sempre 1, ok? Independente da base. Olha para o expoente. O expoente é zero, a resposta é 1. Fechou? Expoente par, expoente ímpar, expoente zero. Agora chegou a vez do expoente 1. O que será que acontece quando o expoente é 1? É óbvio, né? Pense comigo. Você tem uma base qualquer. O expoente é 1 significa que a base vai repetir uma vez. E um número repetido uma vez vai ser ele mesmo. Por isso que está aqui, ó. Toda base elevado a 1 é igual à própria base. Se a base é 2, o resultado é 2. Se a base é 3, o resultado é 3. Se a base é menos 5, o resultado é menos 5. Quando? Quando o expoente for 1. Então, 12 elevado a 1 vai ser 12. Porque o que significa esse expoente 1? Repete a base uma vez. A base é 12, resultado 12. Menos 20. Menos 20 elevado a 1. Independente das outras regras, repete a base toda. Menos 20 elevado a 1 vai ser menos 20. Então, expoente 1 repete o próprio número da base. Se a base é positiva, continua positiva. Se a base é negativa, continua negativa. E o número que estiver junto com estes sinais vai se repetir no resultado. Expoente 1 repete o próprio número da base, repete a própria base, ok? Então, vale a pena destacar que, vamos ver o que é que nós vamos destacar aqui. Base positiva, a potência será sempre positiva. O que isso significa? Se a base for positiva, independente do expoente, o resultado, que se chama potência, será sempre positivo. Agora, se esta base for negativa, a potência depende de quem? Ela depende do expoente. Primeiro caso, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Olha só, base negativa, expoente par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo, pensando que a base é negativa. Olha só, menos 6, base negativa, expoente ímpar, vai dar menos 216. Vale lembrar também que expoente par, o resultado vai ser sempre positivo, seja a base negativa ou positiva. Expoente ímpar, repete o sinal da base,
Se a base é negativa, fica negativo o resultado. Se a base é positiva, fica positivo o resultado. Fechou? Então, chegou a hora dos exercícios. Eu gostaria que você fosse lá na página 64 do seu livro didático. E no seu livro didático, você resolvesse da página 64 estes exercícios aqui, ó, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Lembrando que depois que você resolver esses exercícios, lá na nossa aula online, nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então, não perca lá a correção dos nossos exercícios na aula online. Estamos lá para esclarecer todas as dúvidas. Tragam suas dúvidas, bons estudos e até a próxima. Um beijo!